Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos em geral, que por estarem aqui juntos conosco, renovam em nós o prazer da sua audiência. Recebam nesta oportunidade os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, promotora deste programa. Hoje vamos estudar mais uma importante lição, que é da autoria do ilustre pastor Heber de Oliveira e que tem como título Desafios à Juventude diante da Chamada de Deus. Quais são os objetivos deste estudo? Posso lhe responder que são os seguintes. Primeiro, conhecer a história do profeta Jeremias, sua missão profética e instrumentalidade no propósito divino. Também perceber que Deus usa as pessoas independentemente da idade e que os jovens são importantes no serviço do reino de Deus. E, por fim, praticar, incentivando os jovens a obedecerem à chamada divina. Senhor, levanta trabalhadores para a sua seara. O texto áureo desta lição está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 7. Abro aspas. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Alguns textos bíblicos inspirativos para completar o nosso entendimento a respeito desta lição. O primeiro que nós anunciamos está em Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Vamos agora a um outro texto bíblico. Mateus capítulo 2, versículos 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Introdução. Constituído profeta pelo Senhor antes mesmo do seu nascimento, Jeremias é chamada pelo Senhor no 13º ano do reinado de Josias, por volta dos 20 anos de idade. Segundo Elissen, 1991, a obra escrita por ele, ele nasceu em 647 anos antes de Cristo, aproximadamente em Anatote. Isso você pode comprovar lá
lendo Jeremias capítulo 1, versículo 1. Uma cidade tida como sacerdotal e distante de Jerusalém, cerca de 5 quilômetros. Era filho de Ilquias, a quem o associe como o sumo sacerdote da reforma de Josias. Talvez o bisavô de Esdras, enquanto a quem eu considere apenas um sacerdote, provavelmente descendente do sumo sacerdote Abiatar, a quem o rei Salomão baniu por Anatote. Comprove lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. Por proibição do Senhor, não se casou e dedicou sua vida adulta ao ministério profético. Ainda de acordo com Elissen, abro aspas, Jeremias ministrou em Jerusalém durante aproximadamente 40 anos e no Egito durante 5 anos. Aconselhou 5 reis e um governador de Judá, bem como os rebeldes judeus restantes que fugiram para o Egito. Sobre o profeta também é possível anotar, mesmo contrariando nossas expectativas em relação à maneira de Deus atuar, que Jeremias, apesar de ser um homem compassivo e profundamente sensível, foi chamado para um ministério em que proclamou duro julgamento contra a nação. Foi considerado um traidor devido a esses julgamentos e parece que não viu uma só pessoa se converter em seu longo ministério de mais de 40 anos. Afirma ainda Elissen, o autor desta pesquisa, que, embora impopular e desprezado quando profetizava e insistia na submissão à Babilônia, tornou-se mais tarde o herói popular dos restantes judeus exilados, depois de as suas predições de julgamento serem cumpridas e de o povo lembrar também das suas predições de uma futura libertação e retorno. A história do profeta Jeremias já anuncia os grandes desafios que fazem parte de uma chamada divina, em especial quando relacionada a jovens. Portanto, de acordo com o texto base desta lição, Jeremias 1, de 4 a 10, destacaremos alguns desafios iniciais que Jeremias precisou encarar em relação ao chamado do Senhor. Ponto número 1. O desafio de assumir-se como projeto de Deus. Antes de você nascer, Jeremias capítulo 1, versículo 5, parte A. Jeremias precisou entender que era um projeto de Deus, mesmo antes de nascer, versículo 5. Imagine você ouvindo de Deus, o Criador do universo, o Senhor de tudo o que existe, que é um projeto dele antes do seu nascimento. Pense no privilégio que é saber que Deus o planejou e que conta com você para um propósito. Sem dúvida, uma honra inigualável. Contudo, diante de tamanha honradez, arrisque pensar sobre o tamanho da responsabilidade. Deus, o Senhor, que pode todas as coisas, optou por usar a sua vida para os seus propósitos. Que responsabilidade! Jeremias, ao ser chamado pelo Senhor, precisou processar não só o privilégio e a responsabilidade, como também as possíveis mudanças de planos.
Quais seriam os planos de Jeremias até então para o seu futuro? Desenvolver um serviço religioso, casar-se, ter filho, etc. Hoje, quando um jovem é chamado por Deus, certamente precisará lidar com esses desafios. Privilégio, responsabilidade e mudança de planos. Afinal, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Aplicação. Será que nossos jovens e adolescentes têm consciência de que são um projeto de Deus? Que tal ajudá-los em aconselhamento e oração? Ponto número 2. O desafio de alcançar as nações. O designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 50, isto é, 5b. Aqui temos a dimensão internacional do ministério de Jeremias. Talvez por estar num contexto religioso, familiar e geográfico, ele já almejasse um ministério com as mesmas configurações. Contudo, certamente não considerava um ministério de tamanho alcance. Às nações. Nesse ponto é preciso considerar que o chamado de Deus para o profeta envolvia determinada influência e alcance muito maiores do que o jovem pudesse sonhar. Alguém já disse que uma das coisas que o homem deseja é causar impacto. Em boa parte, muitos jovens desejam mudar o mundo, porém, raramente conseguem ter clareza sobre o que fazer, por onde começar e como atuar. Jeremias precisou processar que o alcance do seu ministério iria além da sua cidade, o que talvez já fosse muito. Daí, tirando a parte romântica de um ministério, quais as implicações de um ministério internacional? A cultura? As inúmeras renúncias? Enfim, eis aí mais um desafio que um jovem hoje precisa encarar e processar ao ser chamado por Deus. O alcance de seu chamado, com as devidas implicações, ainda que sem maior clareza sobre as suas reais dimensões. Aplicação. Nossa juventude tem demonstrado uma visão ampla sobre a vida e o ministério cristão? Temos cooperado para ampliar sua visão ou para limitá-la? Ponto número 3. O desafio de lidar com as próprias incapacidades. Por exemplo, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Aliás, você encontra essas manifestações em Jeremias capítulo 1, versículo 6. Embora geralmente um adolescente ou jovem pense, ou haja como se pensasse, saber de tudo, uma das marcas da juventude é a inexperiência. A quilometragem dos anos de vida ainda é baixa. Jeremias contra-argumentou que a sua inexperiência representava um impedimento para o seu chamado. Ao que o Senhor responde, abro aspas, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Fecho aspas. Versículo 7. Jovens podem ser inexperientes.
Mas a palavra de Deus orienta que não devem ser desprezados. Abro aspas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você encontra esta referência na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Vale a frase que se tornou um certo jargão. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aplicação. Diante das dificuldades da mocidade, temos sido bons exemplos na paciência e na disposição para ensinar? Ponto número 4. O desafio de encarar os próprios medos. Não tenha medo deles. Jeremias capítulo 1, versículo 8a. Diante de tamanho desafio, Jeremias teria que encarar os seus medos. Medo de fracasso? De não ser aceito? De sofrer violência? De morrer? Deus garante sua companhia e segurança para protegê-lo diante do mal. Abro aspas. Eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, fecho aspas. Jeremias capítulo 1, versículo 8, parte B. Jovens têm medo e vulnerabilidades. O futuro, muitas vezes, é incerto. No entanto, quando somos chamados para cada possível temor, temos de Deus uma palavra de encorajamento e fé. Moisés, ao ouvir de Deus que não estaria com eles rumo à terra prometida, disse: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que o Senhor responde: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Êxodo capítulo 33, versículos 12 e 13. Aplicação. O que podemos fazer para ajudar nossos jovens a se tornarem corajosos e cheios de fé diante dos seus próprios medos? Compartilhar experiências da vida seria uma boa alternativa. Ponto número 5. O desafio de proclamar a mensagem divina. Abro aspas. Ponho em sua boca as minhas palavras, fecho aspas. Jeremias capítulo 1, versículo 9a. Durante o chamado de Jeremias, o Senhor estendeu a mão, tocou a boca do profeta e disse, abro aspas, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Se já não era tarefa fácil administrar o privilégio, a responsabilidade e o alcance internacional de um ministério, além das próprias incapacidades e medos, Jeremias precisava aceitar ser um porta-voz de Deus,
onde quer que o Senhor o enviasse. Por isso Deus coloca as suas palavras na boca de Jeremias, concedendo autoridade sobre nações e reinos. Pelas mais diversas razões, como timidez ou inexperiência, um jovem pode desconsiderar a tarefa de proclamar o evangelho da salvação às pessoas que estão à sua volta. As novas tecnologias podem estar substituindo o apego às Escrituras. Muitos jovens desta geração não cresceram na segurança de uma boa e estruturada escola bíblica. Eles precisam ser incentivados à leitura e ao estudo da Bíblia Sagrada. Para quê? Para que sejam instrumentos de proclamação da mensagem divina em seu tempo. Certamente temos aqui mais um desafio que o jovem precisa encarar: ser um proclamador do Evangelho. Aplicação. Para você, de que forma a igreja pode auxiliar os jovens a serem cheios da palavra de Deus? Conclusão. O chamado divino para alguém, em especial jovens, pode ser encarado como uma grande aventura para se conhecer a Deus. Desafios existem, e o jovem precisa encará-los com humildade, firmeza e fé. A Igreja de Jesus pode e deve auxiliar os jovens a superar os desafios de uma chamada divina, servindo como exemplo, incentivando, encorajando, amando e cooperando. Que Deus abençoe a todos. Amém.